Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Mais uma vez estamos aqui juntos na presença do nosso Deus e como isso é maravilhoso. É o tempo que nós tiramos para ouvir a voz do Senhor, para falar com Ele, e isso é necessário nas nossas vidas. É um tempo que nós não podemos, de forma alguma, negligenciar. E nesta noite eu quero que você me acompanhe na leitura do Evangelho de João, no capítulo 4, versículos de 46 a 54. João 4, de 46 a 54. A palavra de Deus nos diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que a gente ainda não viu. E diz mais, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima do Senhor precisa crer não só que Ele existe, mas que também Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Sem fé verdadeira, nós não temos uma relação com Deus, porque a salvação nos é dada por meio da fé, assim como nós somos abençoados por meio da fé. A fé é a certeza total, absoluta e inequívoca de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Nós precisamos entender isso, precisamos entender que quando a Bíblia nos diz que o justo vive pela fé, que nós andamos por fé e não por vista, a palavra de Deus está nos ensinando que a fé deve ser um valor essencial na nossa vida cristã. Nós não conseguiremos viver ou desenvolver uma relação com Cristo se não for por meio da fé. E nessa noite, então, a gente vê nesses versículos aqui da palavra de Deus um grande exemplo de fé. Daquela fé que faz a diferença quando a gente enfrenta as angústias e as aflições da vida. Daquela fé que nos leva então a olhar para Deus e não para o problema. Porque um grande empecilho para que nós desenvolvamos a nossa fé é olhar para as circunstâncias e não para as promessas imutáveis de Deus. E aí é outra coisa que nós precisamos ter certeza, que o nosso Deus não muda e não falha. E que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Quando nós aprendemos a entender assim a pessoa de Cristo, a pessoa do nosso Deus, a obra de salvação, de redenção, de santificação que Ele faz nas nossas vidas, nós começamos então a viver melhor, porque não temos medo dos acontecimentos, nós não temos medo do que nos cerca, porque nós entendemos que Jesus está cumprindo na nossa vida todas as suas promessas. E as promessas do nosso Deus são promessas de paz, são promessas de esperança, são promessas de alegria, não são promessas de derrota. É fato que nós teremos aflições, porque Jesus deixou isso muito claro para nós. Quando nós assumimos um compromisso com o Evangelho, nós herdamos a promessa da glorificação e ela vai acontecer quando nós estivermos com Cristo no nosso lar, mas nós também herdamos os sofrimentos de Cristo. A Bíblia fala sobre isso,
que nós então vamos compartilhar dos sofrimentos de Cristo e que devemos nos sentir felizes por isso. Nós teremos aflições e muitas dificuldades, mas a fé nos leva a entender o sentido e o propósito delas e a olhar para elas não com desânimo, nem com tristeza, muito menos com revolta, porque a fé nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós devemos então trabalhar a nossa fé, não porque a fé seja poderosa, mas porque o Deus em quem nós temos fé pode todas as coisas. E nesse episódio, de Jesus com então o filho do oficial do rei, né? Jesus e o oficial do rei. Nesse episódio, a gente vê que esse homem, ele deu para Jesus uma demonstração de fé. Quando ele chegou até a pessoa de Jesus e disse: Senhor, desce, porque o meu filho está doente e eu preciso que ele seja curado. No primeiro momento, Jesus disse: olha, isso até me decepciona, porque vocês só vão crer se vocês virem sinais e prodígios. E Jesus estava exatamente repreendendo aquele homem e aquele povo pela sua falta de fé. Jesus estava dizendo: olha, vocês não creem que eu sou o Filho de Deus se eu não fizer para vocês algum milagre, algum sinal e algum prodígio. Mas aí então Jesus, que sempre era movido pela compaixão pelas pessoas, pela necessidade delas, por aquilo que elas clamavam, Jesus então vira para aquele homem e diz: vai, volta para sua casa, porque o teu filho vive. E naquele momento então, a gente fica pensando, aquele homem deve ter pensado, será, mas como assim o meu filho vive? Eu nem trouxe ele aqui, o Senhor não foi lá, como que ele está curado? Esse seria o pensamento normal que passaria pela cabeça, talvez, de qualquer um de nós, né? Mas espera aí, não está acontecendo do jeito que eu programei, do jeito que eu esperava, porque eu esperava que o Senhor fosse na minha casa e curasse o meu filho lá, mas o Senhor está dizendo aqui que o meu filho vive, que ele tá bom, e agora? Só que aquele homem, aquele oficial, ele não fez esse questionamento, porque quando Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive, ele entendeu que Jesus estava dando uma ordem para ele e que aquilo que Jesus estava dizendo significava: o teu problema está resolvido. Jesus disse para ele: você está dispensado, porque o seu pedido já foi atendido. Ele enviou então uma ordem àquele enfermo e ele foi curado. Irmãos, a gente precisa entender o tamanho do poder do nosso Deus. Ele não é mensurável. O nosso Deus tem um poder que nós não compreendemos e que nós não podemos avaliar. Ele não precisa da nossa ajuda e muito menos ele precisa fazer aquilo que nós esperamos ou da maneira como nós programamos. E ele é capaz de fazer qualquer coisa, e isso é que nós devemos aprender. A fé nem sempre é ouvir Deus atender aquilo que nós pedimos da maneira como nós queremos. Mas a fé é confiar que seja o que for que o Senhor Jesus está fazendo, Ele está fazendo o melhor para nós. E aquele homem então ouviu essa ordem: volta para sua casa, porque o seu filho está curado. E aí, dessa ordem, aquele homem então teve uma certeza: teu filho vive. Ele ouviu isso e tomou isso com uma certeza, ele não duvidou. Jesus, então, naquele momento, ele demonstrou a sua onipotência e a sua onipresença, porque naquele momento ele restaurou a vida daquele rapaz doente sem precisar chegar até ele, ou pelo menos não que tenha da maneira como as pessoas entendem que ele deveria ir, né? Ele então manifesta a sua onipotência, a sua onipresença, e ele restaura a vida e garante para aquele pai aflito: o teu filho vive. Jesus curou enfermos de todas as maneiras, né? Com toque, com a imposição de mãos, por meio de uma ordem. Aqui, ele curou um menino distante 26 quilômetros, e isso para ele é nada. E é nisso que nós precisamos crer. Dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode, então faça. Faça não conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade, conforme aquilo que o Senhor quer.
E aí aquele homem, tendo a certeza de quem era Jesus e de que Jesus poderia curar o seu filho à distância, ele então tomou uma decisão. Ele creu na palavra de Jesus. Ele disse: eu creio. Eu creio que o meu filho está vivo, está bem, que eu posso voltar para casa. E ele então aceitou a palavra, mesmo sem ter visto o seu filho curado. E ele então voltou para casa. Nós precisamos crer para ver a glória de Deus. A fé é crer naquilo que não se vê, e a recompensa da fé é ver aquilo em que se crê. Nós precisamos ver, nós precisamos crer para ver a glória de Deus. Cristo quer manifestar a sua glória, esse é o objetivo dele. Ele quer manifestar a sua glória através das nossas vidas, através dos acontecimentos. Ele quer que as pessoas olhem para ele e entendam quem ele é, mas antes nós precisamos crer. Então, guardem isso no coração dos irmãos. Fé é crer naquilo que não se vê, e o resultado da fé é ver aquilo em que se crê. É isso que nós devemos então nos lembrar. E aí, aquele homem teve então a atitude de partir, porque a fé, irmãos, ela se evidencia através da obediência. Nós precisamos entender a palavra de Deus para que possamos obedecer. A maior demonstração de fé é obedecer. Quem acredita em Jesus obedece a sua palavra. Ele aceitou a palavra mesmo sem ter visto a obra que Jesus tinha feito. E aí no outro dia, quando ele chegava em casa, os seus servos então informaram que o menino tinha sido curado. E ele ainda conseguiu descobrir que foi na mesma hora que Jesus então ordenou a cura. Irmãos, é maravilhoso entender quem é o nosso Deus. E é por isso que nós devemos, quando nós estivermos angustiados, quando nós estivermos passando por dificuldades, nós devemos nos lembrar das promessas do Senhor. E aí, nós devemos crer nas promessas do Senhor e demonstrar a nossa obediência. Quando Ele diz para nós, olha, vocês não devem estar ansiosos por coisa alguma, mas vocês devem apresentar diante de mim todas as suas necessidades com orações e súplicas. Nós devemos nos lembrar disso. Devemos apresentar diante do Senhor e deixar que Ele resolva sem estar ansiosos por causa disso, sem nos apavorar por causa disso. Quando Ele diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu já venci o mundo por vocês. Nós devemos enfrentar as nossas dificuldades crendo nessa promessa, com bom ânimo, com alegria, crendo que o nosso Deus estará fazendo o que nós precisamos, porque Ele já venceu o mundo. Quando nós estamos em momentos de extrema tristeza, nós devemos nos lembrar da promessa de Cristo, que Ele é o Deus de toda consolação. E nós devemos então entender que mesmo que nós não possamos resolver uma determinada situação, nós temos paz e consolo por meio do Espírito Santo. Essa é a vida do cristão. É uma vida que deve ser vivida na completa dependência do Senhor Jesus, que é uma vida que deve ser vivida pela fé, que é expressa por meio da obediência a todas as promessas que Deus então nos fez, obedecer a palavra de Deus para que nós possamos ver realizadas as promessas que Ele nos fez. Amém? Vamos orar nesse instante. Nós continuamos colocando diante do Senhor todos os enfermos, todos os enlutados, todos aqueles que precisam do consolo, da graça, do poder de Cristo operando nesse momento nas suas vidas. Vamos continuar orando pelas famílias, por aqueles que têm passado por necessidades, e vamos continuar orando pela igreja, pelos nossos governantes, para que o Senhor então manifeste o seu poder no nosso meio. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Deus de toda graça, de toda misericórdia, o Senhor que é Deus onipotente, onipresente, que pode todas as coisas, sua palavra é imutável, suas promessas são eternas. Senhor, é diante de Ti que nós nos apresentamos nesse instante, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós somos, mas, ó Deus, por meio do sacrifício feito pelo Teu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. É assim que nós nos apresentamos
apresentamos diante do Senhor. Nós sabemos que nós não somos nada, não merecemos a tua graça. Nós sabemos que somos pecadores e indignos diante do Senhor, mas, Senhor, nós te exaltamos porque Jesus Cristo nos reconciliou contigo, Ele nos trouxe paz e é por meio da fé que nós temos a nossa salvação e a vida eterna garantidas. Senhor, nós te exaltamos porque nós podemos chegar confiadamente ao trono da tua graça, sabendo que o Senhor, ó Deus, vai nos dispensar a graça no tempo oportuno. O Senhor vai nos alcançar com a sua misericórdia e nós te louvamos por isso. Senhor, nós te exaltamos porque cremos na tua palavra e cremos nas tuas promessas e queremos aprender a obedecê-las. Senhor, transforma as nossas vidas, muda os nossos corações, que possamos todos os dias, ó Deus, ser transformados pelo Espírito Santo. Santifica, ó Deus, as nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós te clamamos. Ó Deus, nos abençoa, nos dispensa graça, nos dispensa misericórdia. Ó Deus, muda a nossa maneira de falar, muda a nossa maneira de sentir, muda, ó Deus, a nossa maneira de pensar e nos molda, ó Deus, tal qual Jesus Cristo, que possamos ser parecidos com Cristo, que possamos andar e falar aquilo que Cristo faria. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, que possamos aprender a depender do Senhor, que possamos ir aonde o Senhor pedir, ó Deus, que possamos ter aquilo que o Senhor nos der, ó Deus, que possamos fazer aquilo que o Senhor quiser, porque é assim que nós devemos viver, dependendo exclusivamente do Senhor. Nos ajuda a entender essa mensagem nessa noite, aumenta-nos a fé, nos protege, nos guarda e nos livra do maligno. Ó Deus, tem misericórdia de nós, olha para nós, ó Deus, o Senhor pode mudar a nossa situação. O Senhor pode ter misericórdia do nosso mundo. O Senhor pode ter misericórdia do teu povo. Então, ó Deus, tem misericórdia. Nós clamamos ao Senhor nesse instante. Clamamos pelos nossos governantes, ó Deus, perdidos no meio dessa situação. Dá orientação, ó Deus, toca no coração dessas pessoas para que elas possam entender, ó Deus, o que devem fazer, ó Deus, como ajudar as pessoas nesse momento. Tem misericórdia dos nossos governantes, ó Deus, tem misericórdia dos que estão sofrendo, ó Deus, aqueles que estão com Covid, lutando contra essa enfermidade, às vezes na sua casa, às vezes no hospital, às vezes aguardando um leito na UTI. Ó Deus, as famílias que estão desesperadas nesse instante pelos seus familiares que estão enfermos, ó Deus, tem misericórdia, distribui graça. Ó Deus, distribui consolo e conforto, opera milagres, para que nós possamos, ó Deus, entender o teu poder a cada dia mais. Nós cremos que o Senhor está fazendo aquilo que deve ser feito e nós te louvamos por isso. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, ó Deus, dos teus servos que estão enfrentando o Covid, abençoa cada um, cada pastor, cada irmão. Muito obrigada por aqueles que o Senhor já restaurou no nosso meio, a família da irmã Kellen, ó Deus, a família do irmão Rodrigo, ó Deus, muito obrigada por aqueles que o Senhor tocou a sua mão e curou, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te pedimos, continua conosco. Abençoa aqueles que não estão com Covid, mas que enfrentam, ó Deus, outras enfermidades. Senhor, eu te oro pela vida do irmão Feliciano. Ó Deus, sustenta o teu servo, abençoa a vida dele em todos os sentidos, que ele possa ser cada dia mais fortalecido pelo Senhor. Ó Deus, eu te peço pela Viviane, pela sua família. Ó Deus, eu também te peço pela irmã Áurea. Eu te peço pelos nossos irmãos idosos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que há muito tempo lutam contra uma enfermidade e dando bálsamo, curador e sarador para cada um. Ó Deus, eu te peço também que
Que o Senhor esteja abençoando a Regina, que o Senhor esteja abençoando a Lindaura, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a Ana Luísa. Ó Deus, eu te peço por cada enfermo, cada pessoa que chega diante do Senhor e apresenta a sua necessidade. Ó Deus, a Ana Carolina, continua com ela na sua recuperação. Muito obrigada pelos milagres que o Senhor tem operado. Nós te louvamos, porque nós temos visto o teu poder ser manifesto. Ó Deus, muito obrigada, nós te exaltamos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando as famílias, aquelas famílias que têm enfrentado tempos difíceis, às vezes, ó Deus, com problemas sérios nos seus casamentos, na criação dos seus filhos, às vezes filhos distantes do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, olha para os lares dos teus servos. Ó Deus, estende a tua misericórdia, derrama a tua graça. Nós clamamos ao Senhor no nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder dentro da nossa casa, ó Deus, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com os nossos amigos, ó Deus, que sejamos luz. Ó Deus, tem misericórdia, afasta, ó Deus, de nós, nos guarda do poder do maligno. E nós te pedimos também que o Senhor tenha misericórdia daquelas famílias que estão passando por necessidades, que precisam de sustento, que precisam resolver uma situação financeira. Ó Deus, manifesta também o teu poder. Ó Deus, nós precisamos do Senhor também para sermos sustentados. É o Senhor que abre as portas. Ó Deus, o mundo não pode nos oferecer nada e nós não queremos nada que venha oferecido pelo mundo, mas nós queremos aquilo que o Senhor pode nos dar. E nós só queremos aquilo que o Senhor der. Nós só queremos aquilo que o Senhor, ó Deus, nos disponibilizar. Nós queremos só fazer a tua vontade. Nós queremos ir aonde o Senhor mandar. E nós queremos sair de um lugar quando o Senhor também determinar que assim seja. Então, ó Deus, abre as portas de sustento, de trabalho para o teu povo. A irmã Kellen, a Rosa, a Graziela. Ó Deus, abençoa cada servo do Senhor nesse momento, no seu trabalho e nas suas necessidades. Abençoa as famílias da igreja, ó Deus. Abençoa a tua igreja, o teu povo, cada família. Família da irmã Lívia, da irmã Cleide, do irmão Eduardo, do irmão José Ailton, da irmã Marionilda. Também te pedimos, ó Deus, pela família do pastor, pela família do irmão Rosenvaldo, do irmão Rodrigo, do irmão Levi, da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Kellen, família da Lígia, ó Deus, a família da Vanessa, o José Henrique e a Fernanda, suas famílias. Senhor, nós te pedimos também que o Senhor esteja abençoando a família da irmã Áurea, família da irmã Silvia, da irmã Maria José. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada família, a família da irmã Roseli, a família da irmã Marli, ó Senhor, a família do irmão Weber, a família do irmão Igor, a família, ó Deus, da irmã Esther. Que o Senhor esteja abençoando cada família, que o Senhor esteja preenchendo os corações, ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia da família da Juliana, ó Deus, também do Anderson. Ó Deus, nós te pedimos nesse instante, ó Deus, por cada família, família da irmã Elcia. Ó Deus, a irmã Elcia que tem enfrentado momentos difíceis, esteja com a tua serva, reestrutura a vida dela. Ó Deus, abençoa o Rodrigo, abençoa o Daniel. Também te pedimos pela família da irmã Elciane. Ó Deus, abençoa cada família. Tem misericórdia, ó Deus, da família da Raimunda. Ó Deus, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dos esposos das nossas irmãs que ainda não são crentes, da família da irmã Maria de Fátima, que tem clamado ao Senhor sempre, ó Deus, que os seus familiares voltem para o Senhor. Tem misericórdia da família da irmã Helenita. Ó Deus, tem misericórdia de cada família. Ó Deus, que aqueles que ainda não te conhecem possam ser tocados pelo Senhor. Abençoa a família da irmã Lorena. Ó Deus, cada um. Ó Deus, cada servo do Senhor, cada um que está ali, cada um que está te buscando nesse momento, a família da Albiana, do Giovanni, da Laura. Ó Deus, a família da Cidinha, do Rosiron, da Sueli, da irmã Miriam Genu. Ó Deus, tem misericórdia. Abençoa o teu povo, ó Deus, dispensa a tua graça e teu favor. Olha para nós, vê o nosso coração, entende as nossas necessidades e faz conforme a tua vontade. Nos abençoa em todos os momentos. É o que nós oramos no nome poderoso, santo e majestoso de Jesus. Amém.
Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida e a vida da sua família. E amanhã estaremos novamente aqui, no nome de Jesus, se Ele assim permitir. Amém. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. E eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar? A tempestade não me alcançará. Se estou contigo eu tenho paz. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Tenho paz.